fé, estivemos trabalhando em vários conceitos da fé, e depois entramos nos personagens, os personagens aqui do livro de Hebreus, e vimos que o conceito fé no livro de Hebreus é um conceito muito importante para caracterizar um crente. Então, um crente em Hebreus é aquele que tem fé, e não qualquer fé, a fé produtiva, uma fé inteligente, uma fé que move um coração para agir. E no livro de Hebreus nós vamos ter bons exemplos e exemplos que não devem ser copiados. Nós temos o povo no deserto que, por não exercer fé, não entraram na terra prometida, ficaram no meio do caminho, Hebreus capítulo 4, e nós temos Hebreus capítulo 11, com uma galeria de homens e mulheres que nos dão um exemplo de fé. E é interessante porque quando nós temos um nome atrás do outro, nós temos uma espécie de efeito cascata, para que nós possamos ir entendendo cada aspecto de cada personagem desse, e nós possamos ter vários exemplos a seguir. Nós sabemos que precisamos de exemplos, de pessoas que possam nos dar a direção, como fazer, o que fazer, e nós temos Hebreus nos dando vários exemplos, e todos esses exemplos é com base no maior exemplo, que é o exemplo de Jesus. Então nós temos vários personagens do Antigo Testamento nos dando base para agir hoje na pós-modernidade. Então nós temos, e já vimos, por exemplo, o exemplo de Noé, Enoque, o exemplo de Abraão, e estivemos estudando aí toda a família de Abraão. Nós vimos na semana passada Abraão, Isaac, Jacó, José, os 12 patriarcas. Estivemos vendo que todos eles tiveram fé, e a Bíblia descreve o povo de Deus como este povo da fé. E cada fé descrita é uma fé que tem uma peculiaridade. Nós já vimos a fé que se sacrifica, que é a fé de Caim. Nós já vimos a fé que obedece em todos os detalhes, que não é uma fé seletiva, que é a fé de Noé. Nós já vimos a fé de Abraão, que é uma fé que confia a ponto de deixar toda a terra e seguir a Deus, mesmo sem saber o destino. Nós já vimos uma fé madura, a fé de Abraão, a ponto de sacrificar o seu filho Isaac. E nós vimos essa fé que é uma fé dada por Deus, mas que é vista de uma maneira muito bonita na família. E nós vimos na semana passada como é bonito ver isso, ver um pai que tem fé, um filho que tem fé, um neto que tem fé, e toda uma família regada pela fé. Logicamente que eu não estou querendo ensinar que fé se passa de pai para filho. Eu acredito que todos estão entendendo isso. Fé é dada por Deus. Eu já ensinei isso aqui. Eu já ensinei que Deus é o autor e consumador da fé. Já tenho pregado isso várias vezes na igreja. Quando a gente monta esse encadeamento aí da fé, nós estamos apenas reconhecendo a beleza de uma árvore genealógica, onde nós podemos dizer: o pai teve fé, o avô teve fé, o filho teve fé, o neto tem fé, e tudo isso é elogiável e elogiado por Deus. Hoje nós vamos entrar em um outro personagem. O destaque do personagem ou da sessão é Moisés, mas o texto, de uma maneira muito bonita, nos deixa uma pérola para Joquebede. Quem é Joquebede? A mãe de Moisés. Então, dentro dessa sessão, nós já vimos, por exemplo, que a ênfase recaiu sobre Abraão, mas Sara também teve fé. Da mesma maneira, nós temos agora uma mulher recebendo destaque. É muito bonito ver isso, porque a Bíblia valoriza a fé da mulher. A Bíblia vai valorizar as mulheres na Bíblia, elas são exemplos para serem copiadas. Muitas das vezes nós temos uma visão restrita para a mulher de Provérbios 31, mas a Bíblia fala de várias mulheres assim. Inclusive na galeria dos heróis da fé tem várias mulheres de fé. Para quê? Para dar exemplos para as mulheres da atualidade. E qual é a peculiaridade da fé de Joquebede, da mãe de Moisés? Ela tem uma fé desobediente. Como assim, pastor? Fé desobediente. Vamos ler um pouquinho para a gente ver o que é que significa isso? Livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos conhecer aí uma fé desobediente que agrada a Deus.
Interessante isso, né? Versículo 23, olha aí. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Esse versículo 23, ele vai remontar, vai contar uma história de Êxodo que começa no capítulo 1 e no capítulo 2. É interessante que o texto não fala apenas de Joquebede. Se você notar, o texto fala dos pais, está no plural. Mesmo o pai de Moisés não recebendo destaque nas escrituras, mas Hebreus destaca que foi a família, o pai e a mãe que tiveram fé naquele momento para ocultar Moisés. Ocultar Moisés de quê? Vamos lá, vamos para Êxodo capítulo 1, o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15 e uma parte do capítulo 2. Os irmãos já têm entendido a importância de Êxodo nas escrituras, né? Eu já tenho explicado isso aqui para os irmãos, e eu acredito que Apocalipse tem te ajudado a enxergar a importância do Êxodo, do Egito, do entendimento de tudo isso. E fazendo aqui o marketing, eu tenho aprendido a fazer marketing. Fazendo o marketing do próximo domingo, a gente vai ver justamente isso. A gente vai ver nos cálices um eco das pragas que aconteceu justamente no Egito. Então é muito interessante você sempre notar que tudo que aconteceu no Egito apontava para algo maior que aconteceria lá. E Moisés aqui vai ser estabelecido, vai ser apontado como um personagem importante no Egito, na libertação do povo de todo aquele sistema opressivo. Uma das ênfases ou uma das oportunidades de ver como aquele sistema do Egito era opressivo, era um sistema maligno, é justamente essa história, onde Faraó se levanta e manda matar aí as crianças filhas dos judeus. Então, com uma grande crueldade, sem se preocupar com o povo judeu, sem se preocupar com os filhos, ele simplesmente mandou matar. Mandou matar por quê? Porque a taxa de natalidade estava muito alta e ele estava querendo equilibrar isso com a taxa de mortalidade. Então mandou matar, aí para fazer com que os hebreus não se multiplicassem cada vez mais. Então é por isso que Deus vai agir de maneira tão dura com o Faraó e com o Egito, porque eles de fato não se preocupavam com as pessoas, não tinham temor a Deus, e Deus então vai agir de maneira muito forte contra Faraó. Veja aí comigo o versículo 15, Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. É interessantíssimo esse ponto. As parteiras temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. O contraste que eu quero montar para os irmãos entre desobedecer às autoridades para obedecer a Deus, quando as autoridades confrontam a vontade de Deus, começa nas parteiras. Não está meramente nos pais de Moisés, mas há uma desobediência direta dessas parteiras à autoridade. Por quê? Porque aquelas parteiras entenderam que fazendo aquilo, elas iriam de encontro à vontade de Deus, de encontro a Deus. Então elas não pensaram duas vezes antes temer as autoridades ou temer a Deus, e elas temeram a Deus, é o que é dito no texto. Continuando aí, versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira já deram à luz seus filhos. A ideia aqui não é que as parteiras estão mentindo para Faraó, a ideia é que de fato isso acontecia. Eu entendo que o que o texto está mencionando
Era um fato, era uma realidade. Só que elas poderiam matar. Quando elas chegassem lá, elas poderiam matar. Mas aí elas usaram esse pretexto para dizer: olha, nós não estamos tirando a criança já nasce, quando a gente chega lá já está lá, como é que a gente vai matar? Mas elas poderiam fazer isso, era uma ordem, elas tinham uma ordem do próprio faraó para matar aquelas crianças, mas elas usaram isso justamente para poder se justificar diante de faraó. Então entendo que elas não estão mentindo para faraó, é fato que aquilo acontecia, mas elas não estão obedecendo exatamente aquilo que faraó queria. Versículo 20: e Deus fez bem as parteiras. Olha que coisa interessante. Deus faz bem a quem teme a Deus. Isso aqui poderia ser o tema da mensagem. Deus faz bem a quem teme a Ele, quem o serve. O texto continua: e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Olha que coisa interessante. Então, família no Antigo Testamento é sinal da bênção de Deus. Filhos são descritos nos Salmos como o quê? Herança do Senhor, bênçãos do Senhor. E nós temos, em muitos momentos, mulheres que são estéreis, sendo abençoadas e podendo ter filhos. E a ideia aqui é que porque elas temeram ao Senhor, Deus abençoou elas com uma das maiores bênçãos que se poderia ter no Antigo Testamento, que era justamente ter uma família, ter também filhos. Então isso aqui é uma prova da bênção de Deus, da evidência aqui do cuidado de Deus com a vida delas, porque elas temeram ao Senhor. Versículo 22: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. O Nilo é o rio Nilo, e o Nilo era considerado um deus para o Egito. Isso é muito importante de entender. Isso, quando você entende, te ajuda a entender Apocalipse. Quando as pragas acontecem, a primeira praga é um ataque afrontoso ao Nilo. Transformou a água em sangue. Por quê? Porque Deus queria mostrar que de fato todo o poder era dele, e não do Nilo. Porque eles acreditavam que a fertilidade vinha do Nilo. Tanto que aquela região do Egito era chamada de crescente fértil. Por quê? Porque era fértil, porque o Nilo tinha inundações, ele inundava a terra, e quando ele voltava para o seu devido lugar, a terra crescia, as plantas na realidade cresciam na terra, então era uma terra que frutificava muito, e os egípcios achavam que isto era o poder do rio Nilo, o rio Nilo fazia frutificar. Vou falar um pouco disso também no domingo. Então aqui é um ataque afrontoso à própria divindade que o Egito tinha, aqui que é o Nilo. Então a ideia era oferecer os filhos dos hebreus ao deus Nilo, ao rio Nilo, muito parecido com o que acontece hoje com o rio Gange, por exemplo, na Índia. Então você tem aqui algo muito parecido. Capítulo 2: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse:
porque das águas o tirei. Então essa é a história que Hebreus está retomando, que Hebreus está recontando. Uma ordem de Faraó que começa a ser desobedecida pelas parteiras e que pela fé é uma ordem que é desobedecida pelo pai e pela mãe de Moisés. Então o que nós temos nessa família é uma fé que desobedece. Não uma fé que desobedece a Deus, mas uma fé que desobedece a toda e qualquer ordem que vai de encontro à ordem de Deus. É uma fé que não teme a toda e qualquer autoridade e liderança que se coloca contra Deus. Então o que nós vemos aqui é uma indicação de um casal que poupou o seu filho, mesmo sabendo que fazendo aquilo estaria cometendo um crime aos olhos da justiça do mundo, aos olhos do Egito. É assim que acontece, por exemplo, em cada país, na constituição de cada país. Os legisladores, e aí nós temos os 3 poderes, e nós temos leis tramitando, nós temos autoridades criando projetos, e nós muitas vezes entramos numa crise para saber se aquilo é bom ou ruim, se nós devemos obedecer ou não, o que nós devemos fazer. Aqui é uma crise ética que é colocada diante de todos nós, todas as vezes que nós temos aí uma lei tramitando. Nós estamos na atualidade com a PEC, aí que está tramitando e já foi aprovada aí na Câmara dos Deputados, está indo para o Senado e todo mundo está comentando. E é interessante que todo mundo comenta, mas poucos leram a PEC. Muitos comentam por comentários facebookianos. Muitos comentam com base no Deus Google, mas poucos pararam para ler a PEC, para entender a verdadeira proposta da PEC. Eu não estou aqui nem defendendo, nem indo contra a PEC. Eu estou só dizendo que a gente precisa, para ter uma opinião correta, ler, conhecer, entender. Porque senão eu vou ficar ouvindo o tempo todo as pessoas dizerem: a PEC é imunda, é terrível, vai fazer com que as pessoas não tenham mais concurso, vai fazer com que as pessoas dentro da educação não cresçam mais. Aí um monte de universitáriozinho cabeça louca vai para dentro da universidade e vai se revoltar. Nem leram, muitos nem leram, nem pararam, simplesmente é uma massa de manobra, e essa massa de manobra é levada para onde alguns acadêmicos, que muitas das vezes são mal intencionados, levam as pessoas. Nós não podemos ser massa de manobra, igreja não pode ser massa de manobra, tem que pensar, tem que parar, refletir. Então, muitas das vezes, algumas notícias, até essas que aparecem nos noticiários, que aparecem na revista Veja e por aí vai, tem intenções por trás. Nós precisamos tentar ler de uma maneira neutra, nem sempre é possível, mas tentar enxergar o que tem por trás das posições políticas. Então a gente precisa ler noticiário de uma maneira mais crítica, ler revista de uma maneira mais crítica, ler as notícias, escutar notícias de uma maneira um pouco mais duvidosa, colocando então sempre a dúvida, ou direito à dúvida: será que é isso mesmo, ou estão querendo me manipular? Então eu preciso sempre ler as coisas dessa maneira. Então, isso sempre aconteceu, está acontecendo agora com a PEC, mas sempre acontece com as leis. Então, por exemplo, há pouco tempo começa a tramitar a lei da palmada, projeto de lei, onde os pais não poderão mais disciplinar os seus filhos com vara, ou seja, arranque da sua Bíblia as páginas de provérbios que falam desse tipo de educação, porque isto é retrógrado. Assista a Super Nani e aprenda com o cantinho da disciplina, porque vara não existe mais, é da época das pedras. Se você fizer isso, você perde o direito de criar o seu filho. Meus irmãos, este é um projeto de lei que se torna lei e que vem de encontro à palavra de Deus, diretamente. O que é que o povo de Deus deve fazer? Obedecer à Constituição e à lei, ou se colocar do lado de Deus? O que é que vocês acham? Eu acho que nós devemos ter uma fé que desobedece. E eu não estou colocando aqui, em nenhum momento, que nós devemos ser anarquistas. Nós devemos se levantar contra todo tipo de norma, contra todo tipo de lei, vamos aí. Não é isso. Mas a nossa Constituição é a Bíblia.
E todas as vezes que uma Constituição se levantar contra a Bíblia, quem cai não é a Bíblia, quem cai é a Constituição. Mas pastor, se eu me posicionar dessa maneira, vai ter penalidades. Vai. E quem foi que disse que a vida do cristão é fácil, hein? Você está estudando comigo Apocalipse aí, eu acho que já cansou de ver comigo aí quantas perseguições, lutas, assassinatos acontecem por conta da fidelidade do povo ao governo, certo? Errado. Fidelidade do povo a Deus. Nós não podemos esquecer que muitas das vezes por trás dos governantes, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós temos um poder diabólico anti-Bíblia, anti-Deus se levantando. E nós vamos ter que pagar em algum momento um preço, meus irmãos. Vai ter que pagar. Então não adianta a gente querer ter uma vida light diante de um mundo que é contra Deus. Então você tem aí a questão da PL da homofobia. Não se preocupe que se um dia se tornar lei, o primeiro ataque é contra a Bíblia. Lógico, nós estamos num país cristão. E quem é que prega no púlpito o tempo todo que isso está errado? Quem é que confronta o pecado? Quem é que diz, baseado em Romanos 1, que homem com homem e mulher com mulher é a ira de Deus que já se manifesta? Os cristãos. Então na hora que a gente se posicionar, nós vamos ter retaliação. E precisamos entender isso. Eu espero que no dia que eu for preso, os irmãos orem por mim, né? Porque Pedro foi preso lá em Atos, você vê toda a descrição, os líderes, aqueles que estavam no púlpito discursando, pregando, estão sendo presos, e o povo está orando, clamando a Deus, liberta, Senhor, ajuda, faz. E eu espero que eu não seja o único que esteja do lado de Deus, né? Porque aqui não é só a mãe e o pai de Moisés, o povo aqui judeu, as parteiras hebreias estão aqui também com a mesma posição. Então nós não podemos temer. O pastor está pregando em Hebreus 1, aí chega de repente, aí um grupo de militantes na porta da igreja contra o homossexualismo. Pastor, e agora? Agora eu prego. Eu vou mudar minha pregação porque chegou agora alguns militantes, o que é que vai acontecer? Espera a bronca. É pedrada, é vai, é um monte de coisa, espera, e a igreja tem que estar pronta para isso. Nós estamos num período onde a igreja não é vista com bons olhos, porque nós estamos atacando o mundo, nós estamos atacando corrupção, atacando os projetos, nós estamos indo contra tudo isto, nós estamos indo contra partidos políticos e ideologias que destroem o nosso país e o conceito de moralidade. Então não se preocupem, vai ter retaliação, em algum momento se levanta governantes para ir contra a igreja. O que dizer de Jean Williams, que já tem se levantado várias vezes e tem dito, a igreja tem que mudar, tem que aprovar leis para que a igreja comece a pagar os mesmos tributos que qualquer outra instituição paga. A igreja não pode ser tratada de uma maneira tão bondosa. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado aí o Esgoto Globo, que passa na TV, mas tem aí uma propagandinha agora, de uma moça contra a religião, falando de religião e respeito, não sei se alguém já viu aí, e está tentando massificar a cabeça das pessoas, de tal maneira que vai afirmar, se você disser que alguém está errado, é desrespeito, não é desrespeito, é amor, mas todo mundo que está assistindo o tempo todo a Globo, e vendo aquela propaganda o tempo todo, vai acabar achando em algum momento que dizer que alguém está errado é falta de amor. Meus irmãos, falta de amor é deixar a pessoa no erro. Falta de amor é você deixar a pessoa afrontar a Deus e não confrontá-la. Isso é falta de amor. Então nós precisamos entender e definir melhor amor, porque às vezes o nosso amor é muito besta, é muito bobo. Amor não é passar a mão na cabeça de ninguém, não, nem nos seus filhos. Amor não é ver o seu filho errado e dizer, é assim mesmo, meu filho, todo jovem erra. Não, meu amigo, é meu filho. Eu não quero saber dos jovens dos outros, eu quero saber do meu. Eu estou preocupado com o meu, e você não vai errar, eu quero ajudá-lo, eu quero prepará-lo. Se quando ele tiver independência, ele quiser fazer o errado, aí o problema é dele, eu não posso mais fazer nada, mas vou continuar dizendo, até o último dia da minha vida, você está errado, não vou desampará-lo, mas vou dizer que ele está errado e precisa se arrepender. Isso é amor.
Então, na igreja, alguém está em pecado, tem que ser tratado, isso é amor. Não pode ser enxergado como alguém que está ferindo a pessoa. Não, é amor. Porque deixar alguém com câncer sem tratamento é falta de amor. Então, se tem um pecado que está contaminando e trazendo problema, tem que ser tratado. Lógico. Porque senão todo o corpo sofre. Então, a partir do momento que se levanta um pecado, que se levanta um projeto de lei, que se levanta uma autoridade e vai de encontro a Deus, nós precisamos ter uma fé que desobedece. Precisamos ter uma fé corajosa. Precisamos ter uma fé ousada. Ousada no Senhor. Corajosa no Senhor. Não é por nós. Nós não somos corajosos. Nós somos tímidos, fracos, pequenos, frágeis. Mas no Senhor precisamos ter coragem. No Senhor precisamos dizer, está errado. No Senhor precisamos se levantar contra esses projetos que vão de encontro a Deus, contra sistemas políticos que são de cunho ateísta. Precisamos dizer, não concordamos, porque nós não somos ateus, nós não concordamos nesse tipo de implantação, não concordamos com projetos de lei que vão implantar máquinas de camisinha nas escolas, nós não concordamos com a educação para as crianças. Dentro da escola, o grupo ainda da parte do Fundamental 1, Fundamental 2, ser educado por uma cartilha que já tem uma iniciação ao sexo. Não concordamos, precisamos dizer, a igreja não concorda, isso é um absurdo, não concordamos, principalmente porque essas cartilhas vêm com uma ideologia completamente diferente da de Deus. É um pensamento onde quer se implantar desde criança e se criar uma nova geração onde não se vê mais como errado e antinatural o sexo homem com homem, mulher com mulher, desde criança, porque eles entenderam que se as crianças crescerem achando que isso é natural, o resultado da próxima geração vai ser natural. É por isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, ensinar na igreja, educá-las. Por isso que nós precisamos investir nesses departamentos, porque o mundo entendeu que se conseguir incutir na cabeça da criança, a geração que vai vir vai ser terrível se Cristo não voltar. Muito pior do que essa, e é porque essa já está terrível. Você imagina o que é toda uma geração sendo doutrinada e educada, sem o sal, sem a luz do mundo, sem nós. Meus irmãos, a igreja nesse mundo é misericórdia de Deus, somos bênção de Deus nesse mundo, porque se a gente fosse retirado desse mundo, esse mundo se voltaria para uma pecaminosidade cada vez pior. É o que vai acontecer na tribulação. A igreja vai ser retirada, e o que vai acontecer? Aí o anticristo começa a reinar e a coisa começa a piorar, e piorar muito dentro daquele período. É o ápice ali de todo pecado. Sodoma e Gomorra, que você leu no Antigo Testamento, chega nem aos pés. Tanto que Gomorra é apenas um símbolo da Gomorra espiritual, que é dito em Apocalipse. Então nós precisamos ter uma fé que obedece a Deus, mas uma fé que desobedece toda a autoridade, quem quer que seja, pode ser a ONU. E eu tenho lido um pouco sobre a ONU, e a ONU tem cometido aberrações atrás de aberrações. Inclusive, toda a visão feminista que nós temos hoje difundida é resultado da ONU, que foi criada para pacificar, e hoje é ideológica. Está aí. No mundo, tem um grande poder, tem uma grande força, em algum momento você vai precisar se levantar, não apenas contra o prefeito da sua cidade, não apenas contra o vereador da sua cidade, não apenas contra os deputados estaduais, federais, senadores, presidentes, mas até mesmo contra a ONU e quem quiser vir. Coragem, igreja, coragem, crente. As parteiras e os pais de Moisés são exemplos de não seguirem uma ordem quando ela afronta Deus. O que aconteceu com eles? Foram abençoados. Foram abençoados pelo governo, certo? Abençoados por Deus. Meus irmãos, perseguidos pelo governo, mas abençoados por Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar.
Deus amado, nós queremos te agradecer